Olá pessoal, uma boa noite, bem-vindo a mais uma videoaula. Boa noite, camaradas e compatriotas, uma boa noite. Então, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou falar sobre base e dimensões de um espaço vetorial. Mas antes de eu adentrar-me no assunto dessa aula, eu só vou lembrar aos senhores cadê você, porra? Então pessoal, vou lembrar de vocês de uma definição de conjuntos linearmente independentes e conjuntos linearmente dependentes, tá? Então, dado um espaço vetorial e um conjunto qualquer de vetores, um conjunto de vetores é tido linearmente independente quando a única solução para a combinação linear nula é a solução trivial, tá? Ou seja, nenhum vetor aqui pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores. Se a gente pensar lá no R3, no nosso modelo, isso significa que nenhuma das direções colocada por esses vetores depende das demais, porque cada direção não pode ser escrito como combinação linear das outras, tá? Então essa é a ideia de conjuntos L e LD, tá? Então, nesse caso, a única solução linear nula Então, a única solução para a combinação linear nula é a solução trivial quando eu faço todos os meus coeficientes aqui na frente de cada vetor iguais a zero, tá? Então, esse conjunto de vetores é linearmente dependentes. Caso tenha uma outra solução para a combinação linear nula, significa que existe pelo menos uma solução diferente da solução trivial, ou seja, existe uma solução que uma dessas constantes é diferente de zero. Nessa situação, o conjunto é chamado de linearmente dependente. Bem, outro conceito importante que eu tenho que lembrar antes de a gente falarmos de base de um espaço vetorial é o conjunto gerador, tá? Então, dado um espaço vetorial em um conjunto quaisquer de vetores, tá? O subespaço vetorial gerado por este conjunto são todas as combinações lineares possíveis que são feitas com esses vetores, tá? Então, o subespaço vetorial gerado por esse conjunto são todas as combinações lineares. O conjunto A ele é chamado de conjunto gerador do espaço vetorial quando o subespaço vetorial gerado por esse conjunto coincide com todo o espaço vetorial, tá ok? Então ele é chamado de conjunto gerador, tá ok? Então, lembrado desses dois conceitos importantes, a partir desses dois conceitos eu posso definir o que entendemos por base. Então, dado o R espaço vetorial, um conjunto de vetores quaisquer do meu espaço vetorial é uma base se ele satisfaz simultaneamente duas propriedades. Primeiro, é um conjunto linearmente independente e segundo, é um conjunto gerador, ou seja, o subespaço vetorial gerado por esse conjunto de vetores coincide com todo o espaço vetorial. Bem, eu tenho aqui alguns exemplos de exercícios que eu vou mostrar para vocês, mas antes disso, eu vou apresentar um conceito e um resultado que vai nos facilitar determinar se um conjunto previamente dado de vetores é uma base para o espaço vetorial ou não, tá? Porque tá aqui para frente nós estaremos interessados em obter e identificar esses conjuntos, tá? Então, um conceito importante é o conceito de dimensão de um espaço vetorial.
o número de elementos da base de um espaço vetorial não muda, tá? Pode mudar os elementos, mas a quantidade de elementos que eu tenho da base não muda. Ou seja, se eu tiver duas bases diferentes para o mesmo espaço vetorial, eles terão a mesma quantidade de vetores. Então essa quantidade de vetores que tem na base, ela é chamada de dimensão, tá? Ou seja, é o número de vetores que eu preciso para descrever todo o espaço vetorial. Então é a quantidade mínima de vetores que eu preciso ter para descrever todo o espaço vetorial. Essa quantidade mínima de vetores é chamada de dimensão. Pois bem, vamos pensar em alguns modelos. Se a gente pensar no R2, né, a gente tem duas direções. Com duas direções nós podemos descrever todo o R2, né, porque o sistema cartesiano, se vocês lembrarem, o sistema cartesiano de coordenadas tem dois eixos, um horizontal e um vertical, né? Então com essas duas direções eu consigo descrever qualquer vetor e obter qualquer ponto do plano. Então o R2 é um espaço vetorial com duas dimensões, tá ok? Com duas dimensões, tá ok? Então qualquer direção pode ser decomposta tanto na direção do eixo x como na direção do eixo y, tá? Ou seja, qualquer direção do R2 pode ser descrita como uma combinação linear de duas direções, tá? A direção do eixo x e a direção do eixo y, tá? Então por isso que o R2 é um espaço vetorial com duas dimensões, tá? Se a gente olharmos para o R3 é um espaço vetorial com três dimensões, porque o sistema cartesiano tem três eixos. Você tem o eixo x, o eixo y e o eixo z. Ou seja, qualquer direção do meu espaço vetorial poderá ser descrito pela combinação linear dessas três direções, da direção do eixo x, do eixo y e do eixo z, né? Que são os vetores I, J, K, que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então por isso que, como qualquer direção do R3 eu posso descrever a partir desses três eixos ou dessas três direções, então o R3 é um espaço vetorial com três dimensões, tá? Então o R3 é um espaço vetorial com três dimensões. Bem, podemos generalizar essa ideia, tá? Então se nós olharmos para o espaço vetorial Rn, então uma base para identificar a dimensão desse espaço, nós podemos olhar para a base canônica. Tá, o que é a base canônica? A base canônica de vetores, ela é obtida pelo seguinte: bem, os vetores no Rn têm n coordenadas. Então, o meu primeiro vetor aqui é um vetor em que a primeira coordenada é 1 e o restante é 0. O segundo elemento da base canônica é o vetor que tem na segunda posição o elemento 1 e nas outras posições iguais a 0. E assim por diante. Se eu chegar na enésima posição, eu vou ter o vetor que vai ter todos os vetores iguais a 0 e na enésima posição o valor 1. Então os vetores da base canônica são esses. Como eu tenho aqui n posições, é fácil ver que aqui eu vou ter n vetores. Então essa base aqui é chamada de base canônica para o espaço vetorial Rn. Em particular, o meu espaço vetorial R2 é um espaço vetorial com duas dimensões. Por quê? Porque a base canônica aqui do R2 é o conjunto de vetores que tem 1, 0 e 0, 1. Então, e qualquer outra base terá a mesma quantidade de vetores, tá? O vetor 1, 0 é o vetor que está à direção do eixo x. O 0, 1 é o vetor que está à direção do eixo y, ok? Analogamente, para o espaço vetorial R3, eu tenho uma base de vetores, que é a base canônica, também é composta por três vetores, tá?
O primeiro vetor tem coordenadas 1, 0, 0, o segundo vetor tem coordenadas 0, 1, 0 e o terceiro vetor coordenada 0, 0, 1. Então é a direção do eixo x, do eixo y, do eixo z. Então isso aqui é chamado a base canônica, que são os vetores i, j, k, e qualquer outra base para o meu espaço vetorial também terá 3 vetores. Então isso nos facilita a identificação desses conjuntos, né? Então, conhecendo a dimensão do espaço, eu já sei a quantidade de elementos que o conjunto tem que ter para ser uma base. Não pode nem ter mais vetores do que a dimensão do espaço, o conjunto, e nem menos. Tem que ter exatamente o número e a quantidade de vetores de um conjunto tem que ser exatamente igual à dimensão do espaço vetorial. Bem, tendo isso em vista, então, uma maneira de identificar um espaço vetorial é o seguinte: temos o seguinte resultado da álgebra linear, que é o seguinte: seja V um R espaço vetorial com dimensão n. Se B é um conjunto linearmente independente com n vetores, então, se eu tenho um conjunto B, que é Li, e a quantidade de elementos ou t vetores do conjunto B for igual à dimensão do espaço, então este conjunto é uma base para o meu espaço vetorial. Tá ok? Outra definição aqui, antes de a gente fazer alguns exemplos e alguns exercícios. Definição: as coordenadas ou as componentes de um espaço vetorial. Então seja V um R espaço vetorial e B uma base para o R espaço vetorial. Então seja B uma base e W um vetor qualquer desse espaço vetorial. As coordenadas ou as componentes do vetor W em relação a essa base são os números reais A1 até N, tais que a combinação linear desses vetores me resulta justamente no vetor W. Tá? Então são essas constantes aqui que, multiplicado com os vetores da base, me dá como resultado o vetor W. Essas constantes multiplicado na frente de cada vetor são denominadas de coordenadas ou componentes do vetor W em relação à base B. Eu posso escrever dessa forma aqui, tá? Colocando um índice B aqui para identificar a base que eu estou me referindo. Para cada base eu vou ter uma coordenada diferente de cada vetor, tá? Tá para se provar também, é um resultado da álgebra linear, que só existe esses coeficientes aqui obtidos são únicos, tá? Eles existem e são únicos. Então eu posso descrever as coordenadas de cada vetor usando esta notação, ou vou usar esta notação aqui, tá? Eu coloco o índice aqui na frente, tá? Tanto faz, é muito usual esses dois tipos de notação dependendo do autor, tá? Tem umas observações aqui. A gente vai trabalhar num caso muito especial, a gente vai trabalhar com espaços vetoriais de dimensão finita, tá? A gente vai só trabalhar com, ou seja, a quantidade de vetores que eu tenho na base aqui vai ser um número finito de elementos, um número finito de vetores. Então tem o que a gente chama de espaço vetorial de dimensão finita. Então, se eu tenho um espaço vetorial de dimensão finita, então a base é o maior conjunto linearmente independente, no seguinte sentido: se a dimensão de V é n, então qualquer conjunto Li tem no máximo n vetores, tá? Então aqui eu posso ter um conjunto com Li com um elemento, um conjunto Li com 2 elementos, com n menos 1 elementos. Eu posso ter um conjunto Li com n elementos, mas eu não poderei ter um conjunto cuja a quantidade de vetores desse conjunto extrapola o valor do n, tá? Então, se for qualquer conjunto com mais de n vetores, nesta situação vai ser um conjunto linearmente dependente, tá? Então, por exemplo, tenho o
espaço vetorial R3, eu tenho um conjunto de vetores dados quaisquer, eu tenho 4 vetores aqui. Como a dimensão do R3 é 3, se a gente olhar para a base canônica, a dimensão do R3 é 3, e a quantidade de elementos que eu tenho aqui no conjunto A, esse conjunto de vetores, eu tenho 4 elementos ali, então eu tenho um conjunto LD que é linearmente dependente, tá? Então a base é o maior conjunto LI, né, em relação de quantidade de vetores, tá? Eu não posso ter um vetor, eu não posso ter um conjunto LI cuja o número de elementos desse conjunto seja maior do que a dimensão do espaço vetorial. E a base é o menor conjunto gerador. Então, por exemplo, para me descrever todo o R2, eu preciso ter no mínimo 2 vetores, porque qualquer base no R2 eu tenho que ter 2 vetores, mas eu posso ter ainda conjunto que descreve todo o meu espaço vetorial com 3 vetores, 4 vetores, 5, mas o mínimo é 2. No caso do R3, para eu descrever todo o espaço vetorial do R3, eu preciso ter ao menos 3 vetores, tá? Com 4 vetores, 5 vetores, eu também posso descrever. Então a base ele é o menor conjunto gerador e maior conjunto linearmente dependente, tá? Então por esse exemplo, neste exemplo aqui, ó, o espaço vetorial R3 tem dimensão 3 e aqui o conjunto A tem 2 vetores. Então segue que, como a dimensão do R3 é 3 e o número de vetores do conjunto é 2, A não pode ser um conjunto gerador, tá? Ou seja, existirá vetores do R3 que não é combinação linear desses 2 vetores. Lembrando que no R3, 2 vetores aqui que não tem a mesma direção vai te gerar um plano, né, que passa pela origem, né? Então vai ter vetores no R3 que não é combinação linear desses dois, tá? Então nessas duas situações daí o conjunto deixa de ser base, tá bom? Claro, isso não significa se o conjunto tiver a mesma, se o conjunto tiver a mesma quantidade de vetores ali que coincida com a dimensão, isso não significa que o conjunto é uma base, tá? Mas é uma condição necessária, né, para que o conjunto seja uma base, que a quantidade de vetores do conjunto coincida com a dimensão do espaço vetorial. E para identificar a dimensão do espaço vetorial, você pode olhar para a base canônica, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para alguns exemplos. Então, agora que já foi dado as definições, então pessoal, já estamos aqui nos exemplos. Então vou passar um exemplo para vocês e para a gente na prática ver como identificar uma base, né, do espaço vetorial e como encontrar ou determinar as coordenadas de um vetor em relação a uma base. Então aqui esse exercício é dado o conjunto B e o R espaço vetorial R3. Então identifique se o conjunto dado é uma base. Caso o conjunto seja uma base, determinar as coordenadas desse vetor em relação à base, tá? Quando não é colocado nada aqui, nenhum índice no vetor, isto significa que essa base que eu estou utilizando, ou essas coordenadas aqui, refere-se à base canônica, tá? Do R3, que são os vetores I, J, K, né? O vetor de coordenadas 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Bem, então vamos ver a primeira situação aqui, vamos estudar a primeira situação, que é a seguinte, pessoal. Só um pouco. Então aqui, pessoal, no item B, no item A, o conjunto B tem os seguintes vetores. O primeiro vetor é o vetor de coordenadas 1, 2, 3. O segundo vetor o de coordenadas 0, 1, 2. E o terceiro vetor o de coordenadas 1, 0, 1. Então vamos fazer o seguinte.
Vamos resolver este exercício aí. Então tá, pessoal, então para conseguir identificar, então vou aplicar aquele teorema que eu passei para vocês, tá? Então é o seguinte, como a dimensão do R3 é 3 e o conjunto B ali observado tem 3 vetores, então para verificar se B é um conjunto Li, basta eu verificar se o conjunto B para verificar se B é uma base, basta eu verificar se o conjunto é linearmente independente. Pois caso o conjunto B seja Li e como eu tenho 3 vetores naquele conjunto e a dimensão do meu espaço vetorial é 3, então se B for um conjunto Li, então ele é uma base para o R3. Então para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, aqui caramba, como é difícil, cara, trava esse computador. O computador meu é um lento, cara, ele não consegue fazer duas coisas. Então, pessoal, voltando aqui, então se eu verificar se esse conjunto é linearmente dependente, então já é suficiente para verificar que o conjunto é uma base, porque nós sabemos que o espaço vetorial R3 é um espaço vetorial de dimensão 3 e, portanto, qualquer base tem que ter 3 vetores. Então o conjunto P tem 3 vetores, então se eu verificar que ele é um conjunto linearmente independente, então ele é uma base. Então para verificar isso, lembrando lá do assunto de conjunto de vetores linearmente independentes e linearmente dependentes, eu vou montar este determinante, né, em que as colunas dessas matrizes são os vetores. Então a primeira coluna é 1, 2, 3, que é a coordenada do primeiro vetor. A segunda coluna é 0, 1, 2, que é as coordenadas do segundo vetor. E a terceira coluna são as coordenadas do terceiro vetor, né? Então calculando o determinante, né, aqui você quiser pode aplicar a regra de Sarros, porque é um determinante de ordem 3. Aqui apliquei as propriedades. O determinante foi 2, que é um número diferente de 0. Isto implica que este conjunto é linearmente independente e que, ou seja, que este conjunto é uma base para o espaço vetorial R3. Então o item A, o conjunto de vetores é uma base. Agora, então o conjunto P é uma base. Então agora, sendo uma base, o que eu tenho que fazer é o seguinte, dado o vetor de coordenadas 2, 1, 3, eu tenho que determinar as suas coordenadas em relação a essa base. Então, eu vou escrever este vetor como uma combinação linear dos elementos de B, né? Então, aqui eu vou ter que determinar um número que multiplicado com esse vetor aqui, de coordenadas 1, 2, 3, um outro valor que multiplicado com o vetor de coordenadas 0, 1, 2, e um outro valor que multiplicado com um outro número que multiplicado com o vetor de coordenadas 1, 0, 1, essa combinação linear ter como resultado o vetor de coordenadas 2, 1, 3. Então aqui, fazendo essa combinação linear, né, representando os vetores na forma de matriz coluna, eu vou montar o seguinte determinante, tá? Então aqui o seguinte determinante não, o seguinte sistema linear, tá? Então aqui o sistema linear nosso vai ficar desta maneira aqui, né? Os coeficientes de A serão 1, 2, 3, os coeficientes de B 0, 1, 2 e os coeficientes de C 1, 0, 1, tá? Então aqui vamos resolver esse sistema linear pelo método do escalonamento. Então fazendo o escalonamento aqui, eu vou ter o seguinte, pessoal.
Aqui eu monto a matriz ampliada do sistema, né? Essa aqui é a matriz dos coeficientes e dos termos independentes. O pivô da primeira linha é 1, então eu tenho que anular todos os elementos abaixo do pivô. Então eu vou pegar a primeira linha, multiplicar por menos... Só um pouco, pessoal. Aí. Eu vou multiplicar a primeira linha tudo por menos 2 e somar elemento a elemento com a segunda linha. Depois eu vou pegar a primeira linha, multiplicar por menos 3 e somar elemento a elemento com a terceira linha. Então aqui vai ficar fazendo esse processo. Eu vou chegar nesse sistema aqui, né? Que ainda não está escalonado, porque agora a gente tem que olhar para o pivô da segunda linha. O pivô da segunda linha é 1, que é o primeiro elemento não nulo. Então eu tenho que anular todos os elementos abaixo do pivô da segunda linha. Então eu vou pegar a segunda linha, vou multiplicar tudo por menos 2 e somar elemento a elemento com a terceira linha. Fazendo esse processo, aqui chegamos num sistema escalonado, né? Que é um sistema possível e determinado, né? Se você observar, esse aqui é um sistema possível e determinado, cuja a solução para esse sistema é A igual a meio, B igual a 0 e C igual a 3 meios. Então as coordenadas do vetor B em relação à base B é dado por meio, 0 e 3 meios, ok? Então esse é o primeiro. Então é uma base, então a gente identificou e conseguimos identificar que aquele conjunto dado era uma base. Além disso, nós conseguimos também, dado um vetor qualquer do espaço, determinar as suas coordenadas em relação a esta base, ok, pessoal? E isso eu posso fazer com qualquer vetor, porque a base é um conjunto gerador e qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos da base. Agora, pessoal, agora vamos para o item B. Então o item B também é um conjunto com 3 vetores. Como a dimensão do R3 é 3, então este conjunto aqui poderá ser uma base para o meu espaço vetorial ou não. Então eu tenho que identificar se esse conjunto é LI ou LD. Se esse conjunto aqui for um conjunto de vetores linearmente independentes, então este conjunto é uma base para o espaço vetorial R3. Caso contrário, se for um conjunto linearmente dependente, LD, não será uma base para todo o espaço vetorial. Então, para isso, vamos calcular o determinante, né? Para saber se o determinante for diferente de 0, é um conjunto LI. Se for igual a 0, é LD. Então, pessoal, então eu montei o determinante, né? As colunas dessa matriz são as coordenadas do vetor. Então a primeira coluna são as coordenadas do primeiro vetor, que é 1, 2, 1. A segunda coluna, as coordenadas do segundo vetor, que é 0, 1, 3. E as coordenadas a terceira coluna são as coordenadas do terceiro vetor, que é 2, 5, 5. Então, calculando o determinante, aqui eu apliquei as propriedades, né? O processo da triangulação, né? Como eu fiz no caso do item A, eu fiz o mesmo processo, né? Fazendo as operações entre as linhas, né? Para cancelar todos os elementos abaixo da diagonal principal. Então, essa aqui é uma matriz triangular. Então, o determinante da matriz triangular, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, se a gente faz esse produto aqui, vai dar 0, né? Então, como o determinante dessa matriz foi 0, isto implica que este conjunto é linearmente dependente e, portanto, P não é uma base para o espaço vetorial R3. Então é importante salientar que não basta o número de vetores do conjunto coincidir com a dimensão, né? Para ser uma base, esse conjunto de vetores tem que ser LI. Se não for LI, então não é uma base para o espaço vetorial. Isso significa que esse conjunto de vetores vai me gerar ou uma reta o espaço vetorial gerado por esse conjunto de vetores vai me gerar ou um plano que passa pela origem
ou uma reta que passa pela origem, tá? Mas não todo o meu espaço vetorial. E daí vai existir vetores que não serão combinações lineares dos elementos desse conjunto, ok? Então esse foi o segundo caso, e o conjunto B não é uma base para o meu espaço vetorial. Nesse terceiro caso, o item C, vocês acreditam que é uma base ou não é uma base? Ok? Pensem aí, eu vou dar uns 5 minutos para vocês, uns minutinhos aí para vocês pensarem. Será que o conjunto B do item C é uma base para o espaço vetorial R3? Pensaram? Então tá. É o seguinte, o conjunto B não é uma base para o meu espaço vetorial, porque a dimensão do R3 é 3, né? E aqui tem apenas 2 vetores. Então não é uma base. Pelo mesmo motivo, o conjunto D também não é uma base, porque aqui me sobra vetores, né? E a quantidade de vetores aqui é maior do que 3, que é um número maior do que a dimensão do R3. Então, como aqui tem 4 vetores, também não é uma base para o meu espaço vetorial, ok? Então, pessoal, é o seguinte: no item C, então, como eu falei, não é uma base porque o número de vetores do conjunto B é menor do que a dimensão. Então a dimensão do R3 é 3 e B é um conjunto com apenas 2 vetores, segue que B não pode ser uma base, pois o menor conjunto gerador tem que ter 3 vetores, tá? Também poderia responder simplesmente. Então aqui, como eu estava dizendo, então como a quantidade de vetores do conjunto é menor que a dimensão, então ele não pode ser um conjunto gerador, então ele não é uma base, esse conjunto não é uma base para o R3. Se você quiser simplificar a resposta, basta dizer que a quantidade de vetores que tem no conjunto é diferente da dimensão do espaço vetorial R3 e, portanto, este conjunto não pode ser uma base. Também é aceito como correto, tá? Aqui foi uma resposta um pouco mais detalhada, um pouco mais completa. E a última situação, né, é quando a quantidade de vetores do conjunto extrapola a dimensão do espaço vetorial. Então, nesse caso, a dimensão do R3 é 3 e B é um conjunto de 4 vetores, segue que B não pode ser uma base, pois o conjunto linearmente independente tem no máximo 3 vetores. Então esse conjunto é LD, tá? Então por isso também é que este conjunto não pode ser uma base para o R3, porque a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto extrapola ou é maior que a dimensão do meu espaço vetorial R3, que é 3, ok? Então é isto, pessoal. Então aqui de volta à apresentação, né? Então nós fechamos praticamente todos os assuntos, tá? Que era conjunto LLD, que era conjunto gerador e base, tá? Só um pouco, pessoal. Só um pouco. Alô, então, pessoal, para continuar então com a nossa apresentação, agora tem esse exercício aqui que vamos realizar, tá? Então fica como atividade para vocês fazerem este exercício, identificar se o determinado conjunto de vetores é uma base ou não, tá? Então o conjunto B na primeira situação são esses 3 vetores, né? O conjunto B no item A são esses 3 vetores, né?
O conjunto B no item B são esses 3 vetores. O conjunto B no item C são esses 3 vetores, tá? No item D são 2 vetores, né? É o conjunto que tem esses 2 vetores, que a gente está anotando por B. E esses 3 vetores. Bem, o item D, o item E, né? Tá mais ou menos parecido com os exemplos que foram resolvidos, né? Como a gente sabe que a base canônica tem que ter necessariamente 3 vetores, né? A base canônica tem 3 vetores, né? Então a gente sabe que a dimensão do R3 é 3, a gente sabe que qualquer base tem que ter exatamente 3 vetores. Então nem o item E e nem o item D satisfazem este requisito. Então a gente pode justificar o seguinte: como esses conjuntos o conjunto de vetores aqui não tem 3 elementos ou não tem 3 vetores e a dimensão do R3 é 3, então esses conjuntos não podem ser base para o R3. E daí fica justificado esses 2 itens aqui. Agora, para saber aqui, o item A, o item B, o item C, a gente tem que calcular o determinante. Eu vou fazer isso utilizando o GeoGebra, pessoal. Então, pessoal, vamos resolver um exercício aqui para identificar se esses conjuntos de vetores são uma base ou não, né? Para verificar se a gente entendeu bem a aula. Bem, o item A gente sabe que o espaço vetorial R3 tem dimensão 3, então qualquer base tem que ter 3 vetores. Então o item A tem 3 vetores, por enquanto pode ser base ou não. A mesma coisa para o item B, que pode ser uma base ou não, porque o conjunto B aqui tem 3 vetores. Este conjunto B do item C tem 3 vetores. Este conjunto B do item C não pode ser uma base, porque aqui eu tenho apenas 2 vetores e a base para o R3 tem que ter sempre 3 vetores. Então você pode justificar assim: como o conjunto dado tem apenas 2 vetores e a dimensão do espaço vetorial R3 é 3, então B não pode ser base. Descreveu isso, justificou isso, está aceito, tá? A mesma coisa para o item E, né? Como o conjunto B, o número de vetores do conjunto B dado não é igual ou não coincide com a dimensão do R3, que são de 3 vetores, então o conjunto B dado não é uma base. Pronto. Se descrever desta maneira ou algo semelhante, né, fazendo referência à dimensão do espaço vetorial e a quantidade de vetores que tem no conjunto, perfeito, tá? Então fica bem fundamentado, bem justificado. Agora, as outras situações em que o número de vetores é igual à dimensão do espaço vetorial, aqui pode ser uma base ou não. Então eu vou ter que verificar se esse conjunto de vetores é LI ou LD. Nesta situação eu posso fazer o uso do determinante. Se o determinante for diferente de 0, é conjunto LI. Se o determinante for igual a 0, é um conjunto LD. Então vamos resolver isso. Eu vou resolver na mão, eu vou resolver utilizando o GeoGebra, tá? Então, olá pessoal, eu já estou aqui no GeoGebra, eu já abri a janela CAS. Então agora vamos fazer o seguinte: eu vou montar o nosso determinante, mas aqui na janela CAS eu vou primeiro montar a matriz, tá? Para abrir a janela CAS, quando você entrar no GeoGebra é bem fácil. Você vai aqui no botão exibir, selecione cálculo simbólico, né, que é denominado janela CAS, e daí é só selecionar ali a janela CAS, tá? Daí já vai aparecer esta área aqui para você trabalhar. Então aqui, ó, vou digitar a 2 pontos, né? Então aqui a gente sempre usa para aqui a entrada é por linha, né? Então a primeira linha é tudo entre chaves, tá? E cada elemento eu tenho que separar por vírgula.
e cada linha também eu tenho que separar por vírgula, tá? Então vamos construir nosso determinante aqui. Já vai, demora um pouco aí. Essa aqui, se vocês repararem, cada vetor, cada coluna desta matriz são as coordenadas dos vetores, né? O primeiro vetor tem coordenadas 1, 1, menos 1, o segundo vetor coordenadas 2, menos 1, 0, e o terceiro vetor coordenadas 3, 3, 0. Então aqui a gente vai calcular determinante. Já aparece a função ali, colocamos e vamos verificar. É um número diferente de zero, então significa que esse conjunto de vetores, o conjunto de vetores do item A, é uma base para o R3. Agora, sabendo disso, agora vamos determinar as coordenadas do vetor V em relação a essa base. Então, para isso, eu vou montar uma outra matriz aqui, né? Eu vou montar uma outra matriz. Então vamos chamar essa outra matriz de B, né? Então aqui a primeira linha dessa matriz vai ser 1, 2, 3 e 1. A segunda linha é sempre bom, interessante montar num papel e depois você digita aqui. Menos 1, 2 e 3, e finalmente a última linha, que é menos 1, 0, 0 e 2. Feito isso, essa aqui, se os senhores observarem, é a matriz ampliada do sistema. Então vamos fazer o escalonamento. Aqui o bom que já vai estar o resultado direto, porque ele faz o escalonamento completo, né? Que é o método de Gauss-Jordan. Então vamos lá, vamos fazer. Então aqui você entra com o comando matriz, ó, tá aí, aqui já é a matriz escalonada. Então aqui ele já vai escalonar a matriz, já está escalonada, e aqui está as coordenadas deste vetor aqui em relação a essa base. Então a resposta é a primeira coordenada, então o vetor V índice B, né? Então as coordenadas do vetor 1, 3 e 2 nesta base aqui, na base B, tem como coordenadas 2, menos 9 sétimos e a última coordenada 13 sétimos, tá ok? Então aqui já estão as coordenadas deste vetor, está aqui em relação a essa base. Bem, vamos verificar os demais casos, né? Bem, aqui eu acho que já está entendido, já está completo, né? Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos deletar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, para não deletar uma vez só essas 4 casas, você aperta o botão Shift e vai selecionando, porque daí ele não tira a seleção. Então aqui, como a gente já fez o que tinha que fazer, já achou as coordenadas do vetor V, você pode... aqui é claro que no espaço de dimensão pequena, como é o R3, que tem dimensão 3, é fácil fazer os cálculos na mão, mas pense num espaço de dimensão 7, 8, 10, daí os cálculos já começam a ficar complicados de fazer, né? Então agora vamos para o item B. Então eu vou só construir a matriz do item B antes de digitar no papel. Então a primeira coluna vai ser 1, 0, 1, a segunda coluna 0, 1, 2 e a terceira coluna menos 2, 1 e menos 4, tá? Então vamos, agora eu estou fazendo o item B, pessoal. Então a primeira linha vai ser 1, 0, menos 2, a segunda linha vai ser 0, menos 1 e 1, e a terceira linha 1, 2 e menos 4,
ok? Então tá aí. Agora vamos calcular o determinante, né, para ver se... Então aqui é bom que ele já dá a função para você, então é só substituir lá. E o determinante é zero, então significa que esse conjunto de vetores é linearmente dependente e não é uma base para todo o R3, tá? Porque o determinante dessa matriz é zero, tá ok? E daí não tem daí para aí, daí não precisa achar coordenada de vetor nenhum, porque isso aqui não é base, tá bom? Esse aqui foi o item B, tá bom? Esse aqui foi o item B, que tinha esses vetores aqui, né? O vetor de coordenadas 1, 0, 1, 0, menos 1 e 2, e o vetor de coordenadas menos 2, 1 e menos 4, tá ok? Então agora vamos para o item C, né? Que era um outro conjunto que tinha 3 vetores. Então aqui para não tirar a seleção, aperta o botão Shift, só clicar na lixeira que ele apaga todas as casas selecionadas. Bem, agora vamos para o item C, que também tinha 3 vetores. Então a primeira coluna é 2, 1, menos 1, que é as coordenadas do primeiro vetor. A segunda coluna é 1, 0, 1. Então eu anoto num papel aqui no lado, porque às vezes eu posso me confundir, então eu prefiro anotar tudo num canto aqui, né? Então vamos ver. Esse aqui é o item C, tá, pessoal? Só para lembrar. Então a primeira linha é 2, menos 1 e menos 2. Tudo entre chaves, separa tudo entre chaves. A segunda linha é 1, 0 e 1. E a terceira linha é menos 1, 1 e menos 4. Então agora eu tenho a matriz em que as colunas são as coordenadas de cada vetor. Então vamos calcular o determinante. Então aqui vamos colocar determinante A. Também tem o diferente zero, né? Tem o menos 7, né? Também tem o menos 7. Tá, tudo bem. Então agora vamos achar as coordenadas do vetor V em relação a essa base. Então aqui eu vou construir uma outra matriz, né, que é a matriz ampliada do sistema, né? Então aqui eu vou ter que escrever uma outra matriz aqui. Só vou anotar antes aqui a matriz no papel para que eu não possa ter nenhum problema, né? E daí aqui é 1, 3, 2, tá, beleza. Então aqui é bem simples, é só entrar com as linhas, né? Então a primeira linha é 2, menos 1, menos 2 e 1. Tá aí, abre chaves, fecha chaves, e a segunda linha é 1. Não esqueça de separar tudo por vírgula, tá? Tudo separado por vírgula, tanto os elementos como as linhas. Menos 1, 1, menos 4 e 2. Tá aqui. Agora vamos escalonar. Então aqui você entra com matriz. Aqui já tem uma lista de comandos para você escolher. Você escolhe matriz escalonada. Ela vai aplicar o escalonamento do método Gauss-Jordan, que é o escalonamento completo. E aqui tá. Então as coordenadas do vetor 1, 2, 3 nesta base B aqui. Temos como coordenadas, a primeira coordenada é 3, a segunda coordenada é 5 e a terceira coordenada é 0, tá ok? Então você pode usar a janela CAS do GeoGebra para verificar se o seu conjunto de vetores é LI
e LD, como também fazer o escalonamento completo para determinar as coordenadas do vetor em relação àquela base ali, tá? Que foi dada. Então é isso. Claro que para dimensões, voltando a frisar aqui, para dimensões pequenas, como 2 dimensões, 3 dimensões, os cálculos à mão não são tão laboriosos assim. É claro que à medida que eu vou aumentando a quantidade de coordenadas do vetor, ou vou aumentando a minha dimensão do espaço, as contas já começam a ficar mais cansativas e complicadas. Então, aí a gente tem esses recursos tecnológicos que nos facilitam a vida, né, para pular essa parte do cálculo, né? Então aqui, por exemplo, se tivesse um espaço vetorial com 5, um espaço vetorial de 5 dimensões para cima, já ficaria cansativo. Daí você poderia usar um software aí, né, para fazer os cálculos, né? Então um desses aplicativos que pode ser usados é o GeoGebra, né? Tá ok? Que é aquele aplicativo que eu estou mais familiarizado, e eu acho que é um aplicativo muito interessante, muito útil, fácil manuseio, apesar de ter alguns desdenharem do GeoGebra, mas eu considero que os criadores e as comunidades que criam pacotes e que começaram a inventar fizeram uma grande contribuição aí para o ensino da matemática, porque percebe que aqui que é de fácil manuseio, né, esta plataforma, este programa. Tá ok? Então, pessoal, voltando aqui para a apresentação, a gente terminamos. Eu sei que as minhas aulas, meus vídeos são longos, mas são vídeos para quem quer aprender, né? Para quem é estudante, né? Não é para aluno, né? Aluno decora lá um conjunto de questões, memoriza e depois vai replicar lá na prova, e depois, uma semana depois, vai esquecer. Esse é o aluno, né? O direcionamento dos meus assuntos é para realmente para quem quer aprender, para quem é estudante, tá? Se vocês querem coisas bem rapidinho, tem outros sites que vocês podem consultar. Então, por essa videoaula aí, só agradeço se você ficou até aqui, né? Então você já é uma pessoa interessada, você está a meio caminho para o aprendizado de álgebra linear. Então agradeço a sua visualização até aqui. Se gostou, deixe um like no vídeo. Se você não gostou, você recomende a um inimigo seu, tá? E também não precisa ficar espalhando, né? Não gostou, não precisa espalhar. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a visualização aí. E então, qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário. Então é isso, né? Então é isso aí, pessoal.